E eu já falei aqui algumas vezes de que nós vivemos tempos assim, de famílias desesperadas, de famílias que não conseguem pagar a parcela do seu apartamento, de famílias que não conseguem pagar o financiamento, né? Porque foi incentivado o pessoal a gastar, gente. Deixa eu explicar uma coisa para você, assim bem clara. Quando chegar um governante falando que vai liberar crédito para você gastar, abre o olho, cara. Porque esse negócio de crédito é o seguinte, teve uma pastora que veio aqui em cima e disse que é igual ao pecado, né? O cartão de crédito, né? Você vai gastar e ele vai vir, não tem como. Então, nós vivemos tempos onde as pessoas estão se desesperando, porque estão sem emprego, não conseguem pagar suas contas, tiveram que tirar seus filhos da escola, né? Tiveram que colocar em outro lugar, porque não conseguiram pagar suas contas. Então são tempos de desespero. Mas pior do que desespero financeiro, pior do que desespero familiar, pior do que esse tipo de desespero é o desespero espiritual. Porque a gente chega numa fase da nossa vida e que a gente consegue pensar, e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando não conseguimos ver Deus em lugar nenhum? Você já parou para pensar nisso? Você já teve essa experiência de passar por dificuldades na vida e falar assim, meu Deus, onde é que está Deus? Isso não é pecado, não é isso, é que nós somos seres humanos, e a gente tem dificuldade mesmo, e chega um momento da vida da gente que a gente fala assim, meu Deus, cadê? Eu não consigo enxergar Deus, eu vou na igreja, eu participo do culto, eu estou lá junto, eu estou no PG, mas eu não consigo ver Deus na minha vida, eu não consigo ver Deus nas coisas, e aí vem o desespero espiritual. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, no Salmo 42, e que você deixasse a sua Bíblia aberta, né? Pega uma caneta, nós vamos estudar esse Salmo hoje, tá? Então todos nós algum dia passamos por um tipo ou alguma forma de desespero. Veja bem, que eu não estou falando aqui de depressão, porque depressão é um dos tipos de desespero, como a gente viu aqui, a família não estava passando por depressão ou qualquer coisa do tipo. Depressão é um pedaço da coisa. Tem um bicho aí, gente, isso, se alguém conseguir pegar ele, não se assustem, manda ele embora. Mas eu estou falando do desespero espiritual, porque esse faz com que a nossa fé seja testada, esse faz com que a nossa fé passe por provas. Será que Deus existe? Será que Ele está aqui? Todo mundo fala que tem uma experiência com Deus, mas eu não tenho. O que acontece? Eu oro, mas eu não vejo resposta. As coisas estão acontecendo, eu vejo tanta desgraça à minha volta, tanta coisa ruim, e é porque nós vivemos num lugar bom. Palmas ainda é um lugar maravilhoso, né? Mas semana passada mesmo, eu li que uma menina que foi abusada pelo pai, o pai foi preso, 6 meses ele ficou preso, a justiça soltou o cara voltou para casa e matou a filha. Então, você pode até pensar que isso não te afeta, mas essas notícias vão entrando no nosso ser, eles vão entrando na nossa vida, e a gente vai começando a duvidar. Será que é isso mesmo? Eu acho que todos concordamos que a gente não quer o desespero. Ninguém quer viver desesperado. Alguém quer viver assim? Eu não quero. Eu quero viver as promessas de Deus, as promessas que tem na Bíblia, as promessas que diz que Ele tem um bom futuro para mim, de que Ele quer que eu viva alegre, que Ele quer que eu prospere, que Ele quer que eu ande em alegria e não em tristeza, e não em depressão, e não duvidar das coisas de Deus. Mas todos nós passamos por algum tipo de luta, e todos nós, se você não passou ainda, não se engane, você vai passar. E como é que nós vamos estar preparados para isso? Como eu disse no começo o versículo que diz, né? Uns confiam em homens, outros em cavalos, uns confiam em governantes, outros confiam que o deputado tal vai arrumar um emprego para ele, outros confiam que se o prefeito mudar, vai arrumar um emprego para ele e vai resolver o problema. Tem gente que confia assim nessas coisas. Mas eu confio no Senhor Jesus.
E isso precisa estar dentro da gente, isso precisa estar internalizado na gente. E Davi estava passando por esse momento. E eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler ponto a ponto desse texto, e depois nós vamos trabalhar um plano de ação para que a gente possa vencer as adversidades, amém? Porque também não adianta eu sair daqui e na segunda-feira eu não saber o que fazer. Eu quero que você saia daqui e que você amanhã, independente das circunstâncias, independente do que aconteça, você tenha esperança e que você saiba lutar, amém? Então vamos lá no texto, você pode acompanhar aí também no telão. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versos 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para aprender, para apresentar-me a Deus? Eu queria que você entendesse esse versículo 1. Como a coça anseia por águas, a gente até canta, né? Assim como a coça anseia por águas. Essa é do povo das antigas. Quem conhece? Levanta. Tem um povo das antigas. Diante do trono já fez 20 anos, não foi? 20 anos, gente. O negócio é brincadeira não. Você já passou por sede? A gente aqui em Palmas é mais prevenido, né? Porque a gente sabe que o sol aqui é terrível. Mas você já passou por um momento assim de sede terrível, que você não tinha o que beber, não tinha você começa a entrar em desespero, né? Porque é um trem assim que dizem que você pode passar tempos e tempos sem comer, mas sem beber não tem como. Se eu não bebo, eu vou morrer. E imagina então essa cena de sede. Imagina aquele filme, tem um deserto, e é deserto, e você não consegue enxergar água em lugar nenhum. Então é mais ou menos isso que o salmista está passando aqui neste momento. Ele está numa sede, ele está num momento de sede terrível. É terrível e desesperador quando a gente não encontra algo para beber, né? Então, agora ouça essa descrição aqui do verso 3, acompanha aí. As lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Essas palavras, elas retratam como alguns estão agora, como um de nós estamos agora. E às vezes, quando a gente está passando por um momento de desespero, quem conhece a história de Jó, sabe que sempre tem um amigão daquele que vai chegar e falar bem assim: tu vive falando de Deus, onde é que ele está agora? Tu vive falando que Deus é Deus, né? Que teu Deus é poderoso, e e cadê? Agora, Davi está passando por esse momento também. Eles zombam da fé de Davi. Davi estava sendo zombado. Ei, onde está teu Deus? Esse Deus que você cantou tanto, esse Deus de Israel, esse Deus que você professou para todos, que você cantou, que você falou sobre ele, e agora você está passando por um momento muito difícil. Você sabe que momento era esse? E aí eu fui dar uma lida. O filho de Davi estava perseguindo ele. O filho se levantou contra o pai e resolveu perseguir o pai. E ele recebeu um daqueles tipos de conselho do cão, né? E o conselho era bem simples: cara, para você assumir o trono, deixa eu te falar o seguinte: teu pai deixou 10 mulheres aí dele cuidando da casa. Vai lá, dorme com as 10, o filho, hein? Dorme com as 10 e depois vá atrás do seu pai e mate ele. Assim você vai consolidar o trono. O teu filho, teu filhão, aquele que você com licença, por falar de sede, secou. Aquele que você cuidou, aquele que você esteve com ele, o seu filho, apesar dos erros dele, né? Minha sogra é do Pais para Toda a Vida, e ela sabe que Davi, ela estava me falando hoje, mas ele errou muito, né? Eu falei, ele errou muito, mas mesmo assim, pai nenhum espera que, independente dos erros que aconteceram, e quem levanta a mão aqui, quem nunca errou com o filho, por favor. Então, mas o Davizão pisou na bola mesmo, muito, muito mesmo. Só que ninguém nunca espera que um filho um dia se levante contra o próprio pai, para matar o pai, para abusar das esposas do pai.
uma loucura, não é? Como não entrar em depressão? Como não entrar como diz o povo, numa bad, né? Entrar numa deprê. E aí Davi teve tempo de se esconder, e ele foi para as montanhas, e correu. Então, esse é o contexto, por isso que Davi está desse jeito, por isso ele está sofrendo tanto, ele está longe da sua terra, ele está escondido, para que o próprio filho não o mate. E aí Davi começa a ter dúvidas. Quem nunca teve? Davi começa a estar angustiado, e ele diz aqui que o alimento dele é as lágrimas. Sabe aquela deprê mesmo? Que a única coisa, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada, a única coisa que você quer, né, é entrar para dentro do quarto e ouvir música depressiva, e chorar. Lá no versos 4, e aí, então, a gente chega no verso 4, quando ele diz: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com as multidões, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão. Está aqui uma coisa interessantíssima. Davi, ele entende, ele está numa luta interna com ele mesmo, né? Ele entra no deprê, ele questiona Deus. Eu acho que é aquele momento onde você entra para dentro do seu quarto e fala: Deus, onde tu está? Que eu não consigo ver. E aí, mas ele, na luta dele mesmo, porque ele sabe que Deus é poderoso, ele sabe que Deus é um Deus poderoso, ele sabe que Deus pode tirar ele daquela vibe ruim que ele está vivendo. Deus pode fazer. Veja, Davi está aqui escondido, enquanto o seu filho está caçando ele, né? Eu já falei isso. Era uma fase muito difícil. E aí, a única coisa que ele queria era estar no meio da igreja. Ele queria voltar para onde ele estava. Ele queria voltar para a casa do Senhor, aonde eles cantavam com alegria, aonde eles celebravam com alegria, e ele tem aquela visão e aqueles momentos que ele vivia. Agora, deixa eu te dizer uma coisa aqui muito interessante, meu amado. O que os seus olhos veem e seus ouvidos ouvem, vai para a sua alma. E Davi, ele está aqui relembrando, ele está num momento muito difícil, mas muito difícil. E o que ele vai lembrar? Dos momentos que ele teve na casa do Senhor, da alegria que ele teve na casa do Senhor. Como é que é teu relacionamento com Deus? Agora deixa eu te dizer, como é que é o teu relacionamento com a casa dele? Olha, aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar onde a gente pode louvar junto, como a gente acabou de louvar aqui com a equipe de louvor, né? Com os violões, e cantando, e todo mundo celebrando. É onde a palavra do meu irmão, é onde eu sou alimentado, né? Lá no pequeno grupo é onde você tem o alimento sólido junto com a sua turma, para que você possa prosseguir. Só que eu percebo às vezes que a gente é meio casual com a adoração que a gente tem a Deus. Olha, se der para ir para o culto, eu vou. Se não der, tanto faz. Eu vou uma semana sim, outra semana não. Vou uma vez por mês. Se chega alguém na minha casa, né, lá diz que o nosso negócio é gente, então eu vou cuidar do povo aqui, eu não vou no culto hoje não. Ora, a gente tem tanto tempo para fazer as nossas coisas, a gente tem tanto tempo para estar com as outras pessoas lá fora. Você tem 1h30 para vir na casa do Senhor, junto com a congregação, para que a gente possa adorar, para que a gente possa, eu estava falando para os meninos hoje de manhã, né, uma palavra que está sendo usada aí por umas mulheres do mal, mas é uma palavra que pode ser usada para o bem também. Você vem para a casa do Senhor para ser empoderado, para sair daqui e ir lá, e ter força para resistir os tempos ruins, inclusive quando você estiver numa deprê, de lembrar como é bom estar na casa do Senhor, como é bom louvar o Senhor, como é bom estar com os meus irmãos, como é bom. Mas você tem negociado isso?
Deus sempre escolheu habitar entre o seu povo e usar o seu povo como meio de encorajar uns aos outros. Uma coisa que eu gostei, que o pastor Joel Cominski veio aqui e falou o tempo todo: ei, é uns aos outros, o tempo todo na Bíblia. A Bíblia repete o tempo todo: mas eu posso me virar sozinho, eu leio minha Bíblia em casa, eu oro sozinho, eu não preciso dessa história de pequeno grupo, eu não preciso da igreja. Quem disse? Porque a Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia está dizendo que você precisa sim estar na casa do Senhor. Você não pode negociar isso. Minha mãe fala que eu sempre falo dela, né, e do pai, e aí hoje por acaso eles estão aqui, os pastores lá da congregação do Manaim, né? E aí vou falar de novo, né? Mas eu lembro, e é uma coisa que eu guardo desde criança, né, de que minha mãe e meu pai, eles não abriam mão de estar na casa do Senhor por nada. E aí chegava o pessoal no final do ano, lá de Goiânia, lá em Guaraí, quando a gente morava lá, o pessoal chegava, aquela farra toda, alguns não eram crentes, e minha mãe falava assim: gente, vamos para a igreja? Eu lembro disso. Não, vamos não, pegar de igreja. Tem comida na geladeira, está tudo aí, daqui 1h30 a gente está de volta. Eu lembro disso como se fosse hoje, assim, na minha mente. Isso faz com que uma criança cresça sem negociar as coisas de Deus. Você negocia? Porque quando você entrar numa deprê, do que você vai lembrar? Do que você vai sentir saudades? E Davi está aqui sentindo saudades da casa de Deus, sentindo saudade de adorar a Deus, sentindo saudade de estar com o povo de Deus, e ele agora está privado disso. Não se engane, amado, as coisas mudam muito. Hoje é muito tranquilo no Brasil, está tudo ok. E quando for o tempo de você estar privado de ir na casa do Senhor? A China, novamente, semana retrasada, soltou a notícia, vai frear novamente as igrejas. O povo lá não tem liberdade de ir no culto como você tem não, amado. E a gente negocia isso com uma facilidade. A gente vai para a chácara, vai ali para o lago, 5h30 culto, vou não, estou cansado, vou para casa. A gente negocia isso com muita facilidade. Você anseia pela adoração junto com o povo de Deus, como Davi? Você tem essa vontade? Isso é um sinal. Não tenho vontade não, pastor, para mim tanto fez, tanto faz. É um sinal alarmante na sua vida. Você tem fome e sede de encontrar Deus entre o seu povo, porque aqui está o povo de Deus reunido, amém? Estamos aqui na casa de Deus para celebrar junto tudo aquilo que tem acontecido durante a semana. Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo restauradas, e aqui é o lugar onde a gente celebra a Deus junto com os nossos irmãos. Isso nos dá alegria, isso nos restaura, isso nos energiza para que a gente possa enfrentar as adversidades do dia a dia. E não adianta pedir a Deus para que Ele diminua as aflições, porque neste mundo vocês terão aflições, mas tenha de bom ânimo. Agora, onde eu vou arrumar bom ânimo? Na casa do Senhor. Davi deixa isso com muita clareza. Então, deixa eu te falar uma coisa: você que está tendo dificuldade de estar aqui todo final de semana, você que tem dificuldade de estar no culto da quarta-feira, você que tem dificuldade de estar no pequeno grupo, deixa eu te dizer uma coisa: comece com poucas coisas. Comece falando assim: não, o culto de domingo eu não vou faltar. 1h30, para você estar aqui ouvindo da palavra de Deus, recebendo para enfrentar as adversidades. Seu filho vai estar lá no trilhar, recebendo, participando da melhor escola do mundo. Não tem escola de inglês, não tem Mackenzie, não tem Maple Bear, desculpa aí os meninos da Maple Bear, mas cara, não tem nada, não tem escola no mundo que vai ensinar o seu filho como viver neste mundo melhor do que aquela escola ali. Nada. Não abra mão, não negocie. Quão Deus é importante para você? Eu sou de um tempo que a gente ia todo dia para a igreja. Danzão ali é desse tempo, né, Dan? Eu sou de um tempo que tinha, eu acho que não tinha segunda. A gente tinha até uma musiquinha lá, porque como tinha culto todo dia, tinha conversão todo dia,
né? Foi numa segunda. Agora eu fui longe, né? Desculpa, gente. Eu devo estar no saudosismo hoje. Enfim. Davi, agora separado do povo de Deus e sozinho em desespero, continua e nos mostra a luta interna pela esperança que ele está passando. Olha lá, me segue lá, verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? É engraçado porque, está vendo? Ele está conversando com ele mesmo. Ei, por que tu está triste? Como assim, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aí ele mesmo faz as perguntas para ele e ele mesmo responde. É conversa de doido. Ele mesmo responde. Mas por quê? Porque ele tem firmeza. Ele tem firmeza das promessas de Deus. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Ele sabe. Olha, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava passando por tudo aquilo, mas ele tinha confiança de que Deus ia livrar ele daquilo ali. E ele fala bem assim: porque Ele é o meu Salvador. Verso 6, só um pedacinho, né? O meu Deus. Aleluia, igreja. Davi tinha plena consciência de que, apesar de todas as adversidades que ele estava tendo, ele podia confiar em Deus, que Deus era Deus e que Deus ia salvar ele, que Deus era o Salvador dele. Se você é um cristão, então imagino que isso mexa com você de alguma forma, porque a gente passa por isso e pensa assim: poxa vida, eu sou crente, então por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou tão triste, se eu sou crente? Eu sei de tudo isso aí, pastor, que você está me falando, mas a tristeza vem, e quando ela vem, ela bate e me leva para baixo. E aí eu gosto, né, porque Davi, ele prega para si mesmo, é uma pregação para si mesmo, ele está pregando, né, esperança em Deus. Ele está usando o que sabe, a verdade. Aí vem um outro ponto, ele está usando o que sabe. Como é que você vai aprender da palavra de Deus se você vem um culto no mês e você falta todos os outros cultos da igreja? Como é que você vai aprender da palavra de Deus para usar isso, para te alimentar, para lutar com o teu ego, para lutar com a tua carne? Como é que você vai aprender se você não participa de nenhum curso da igreja? Se você não participa de um pequeno grupo? Então ele lembrava, como eu já disse aqui, ele lembrava das canções, ele lembrava do que ele aprendeu de Deus, e ele usava isso contra aquilo que estava tentando fazer morada no coração dele. E aí ele continua lá no verso 6, vamos continuar aí na sua Bíblia. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon e desde o monte Simar. Ele está longe de casa, eu falei que ele estava fugido, ele estava num lugar chamado, que a gente vai saber bem o nome, estava num lugar chamado Manaim, né? Escondido lá, e passando por isso. E aí lá no verso 7, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas só para pontuar aqui, Davi estava numa profunda dor, e ele sentia como se as ondas tivessem... Alguém já levou um caldo de uma onda? Olha os meninos ali levantando a mão. Eu já levei. Dói, né, velho? Pá! Joga a gente lá no chão e arrasta a cara na areia. Aí você sai todo cheio de areia. Deus! Estava olhando a Vanessa de longe. Cadê ela? Está aí? Não, está não. Acho que foi para trilhar. Olhando a Vanessa de longe lá, porque quando eu vou para a praia, gente, a melhor parte da praia que eu gosto é sentar numa cadeira. Vocês vão me matar, né? É sentar numa cadeira, pegar o celular e ficar de boa. Eu sei. É triste. Aí eu estou olhando de longe, a Vanessa está lá, a onda, e a onda, bati. Quando deu fé, sumiu a Vanessa. Só vi saindo lá do outro lado. Lá. É doído, sentindo como se estivesse se afogando. Não tem, você imagina a depressão, gente. Imagina a dor espiritual que esse homem estava sentindo.
Talvez você esteja passando pela mesma dor hoje. Talvez você esteja passando pela mesma coisa que Davi está passando aqui, e você não sabe, você não enxerga Deus, você não enxerga a solução, você não sabe como vai resolver isso. E aí, nos versos de 8 a 10, aquela dor profunda chama, e o amor profundo responde a esse chamado. Vamos ler a partir do verso 8. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo em sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até onde os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Então, não tem dúvida nenhuma que Davi está sofrendo muito, e ele é uma canção, e canções, como a gente já sabe, né, nem todas as canções é para ficar alegrinho. Tem canções que são tristes, tem canções que contam coisas terríveis. Tem hora que a gente passa por situações muito complicadas. Essa igreja já passou por algumas. A gente perdeu algumas pessoas nesses tempos, pessoas que nós oramos, que nós pedimos a Deus, que nós clamamos pela cura, que nós nos ajoelhamos, fizemos campanha de oração, fomos para frente de hospital, fizemos de tudo, tudo que era possível, mas Deus mesmo assim respondeu não. Isso pode causar dor no nosso coração, e a gente achar que Deus não está presente, de que Ele não está conosco, e é natural, tá, irmão? Se você não sentir esse tipo de coisa, talvez você seja anormal, porque é natural, nós somos humanos, a nossa carne chama para isso. Mas então vem o próximo pensamento, e aí é o que é um negócio legal. No verso 11, me acompanha aí na sua Bíblia. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É uma repetição, ele repete novamente o verso 5, ele repete novamente: ei, minha alma, por que você está tão triste, por que você está tão abatido? Ei, põe a tua fé em Deus, rapaz, homem, põe a tua fé no Senhor, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua segurança, é nele que você tem que confiar. Então é uma repetição do versículo 5, né? E assim que isso termina, o salmo termina, e aí, meu irmão, você pode perceber que esse salmo, ele é uma batalha entre os pensamentos de Davi, tudo aquilo que ele está passando, com o que é certo, com o que é verdadeiro, com o que realmente pode transformar a vida dele. Olha, agora que a gente terminou essa parte, eu queria compartilhar com você então, estudando esse texto. Eu sempre penso assim: beleza, pastor, ok, eu entendo isso aí, eu sei pelo que Davi passou, talvez seja o que eu esteja passando nesse exato momento, eu não sei pelo que você está passando, se é problema com a sua família, se é problema financeiro, se o seu filho deixou a fé, eu não sei, se é uma doença que tem afetado a sua vida, eu realmente não sei, mas o que eu sei é que Deus tem uma resposta para isso. E eu realmente, hoje, nós precisamos, que você vá para casa hoje, começar a colocar esses passos aqui que eu vou falar para você em prática. Olha, primeira coisa que você precisa saber para entrar na luta por esperança: seja honesto com Deus. Ei, vai para o teu quarto, bota teu joelho no chão e fala para Deus o que você está sentindo. Davi está aqui tendo um papo com Deus, uma luta.
Ele sabe o que tem afligido com ele, e a gente precisa ser verdadeiro. Ei, diz que a primeira coisa que a gente precisa para poder resolver uma doença é aceitar que você está doente, é aceitar de que você precisa de tratamento, é aceitar de que você precisa de algo para poder se levantar. Então, não existe coisa melhor do que a gente ser honesto com Deus, entrar no nosso quarto e falar a nossa dor, e dizer: Deus, eu estou passando por isso, oh Deus, eu estou com dúvida, a dúvida tem tentado tomar conta do meu coração, eu não vou para a igreja, está lá o pastor Cleves falando para eu ir para a igreja, eu não vou porque eu não tenho força, eu não vou porque eu não dou conta, eu não vou porque eu vou lá e vejo aquele povo adorando aquela coisa, para mim tudo aquilo é falsidade. Fale com Deus. A gente tem exemplos e mais exemplos na Bíblia de homens de Deus, homens que foram para os pés do Senhor e lutaram e pediram a Deus: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de restauração, eu preciso que o Senhor olhe para essa minha depressão, para essa escuridão que tem tentado tomar conta do meu coração, que tem plantado dúvidas, eu não consigo enxergar as coisas, porque está tudo nebuloso, está tudo escuro, e eu não consigo ver. Seja honesto com Deus. Talvez você precise, no seu momento de oração, gritar com Deus. Pastor Valmir já disse aqui, né? Que diz que tem hora que os vizinhos acham que ele é doido, porque começa a gritar lá. Eu tenho outro vizinho doido também, o Joelson. Ele pega, bota uma música lá e começa a cantar alto, né? Eu falei: eita, o Joelson hoje está no poder. Qual é o teu momento com Deus? Porque é o primeiro passo para você poder vencer essa luta, é o primeiro passo para você vencer isso que você está passando. Próximo passo, 2, se você está anotando: ouça Deus. Experiências profundas igual respostas profundas. Amém? Experiências profundas igual a respostas profundas. Quando a gente passa por experiências, talvez como essa que você está passando, e que você não enxerga a luz no fim do túnel, Deus está te dando a oportunidade de você ir para os pés do Senhor e ter experiências profundas com Ele. Sabe o que o inimigo diz? Ele vem no nosso ouvido e faz assim: rapaz, cadê teu Deus? A serpente não mudou não, gente. Deixa eu te explicar um negócio. Satanás, lá de Adão e Eva, ele continua com a mesma estratégia: plantar dúvida no teu coração. É a mesma estratégia, não mudou. E é a mais eficaz de todas. Quando você vai conversar com um amigo que não quer saber das coisas de Deus, por quê? Porque o diabo plantou nele de que Deus não existe. Então, experiências profundas, respostas profundas. E uma das coisas que a gente precisa ter para que a gente possa ouvir a voz de Deus é confessar os nossos pecados rapidamente. Eu falei de Adão e Eva. O que aconteceu lá no jardim? Adão e Eva estavam todos os dias lá, batendo um papo com Deus. Eu imagino que naquela época devia ser o tamborete de couro, né? Não tinha essas cadeiras bonitas não. O que o diabo fez quando ele veio? Plantou dúvida no coração de Eva, disse que o que Deus tinha dito, que não era bem assim. Já viu essa frase? Não é bem assim não, esse negócio que está na Bíblia não. Talvez até você mesmo fale desse jeito. Não é bem assim não. A Bíblia foi feita por homens. E o diabo planta essa dúvida, e quando a dúvida vem, o pecado se instaura no nosso coração. E o pecado faz o que com o ser humano? Nos afasta de Deus. Aquele papo que tinha aqui, quando Deus chegou na hora certa, disse que lá fala que de tardezinha ele ia, sentava com Adão e Eva e batia um papo com eles, e ele voltou, e o que foi que aconteceu? Eles estavam escondidos. Talvez seja assim que você esteja hoje, escondido. Você não tem força para orar, você tem medo. E a gente não precisa ter medo, porque a gente precisa confessar os nossos pecados.
A gente precisa nos aprofundar diante de Deus. A gente precisa ir profundo. Paulo, em 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Tipo assim, não duvide do que eu estou dizendo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo foi quem ele foi, porque Deus pega o pior da sua vida e transforma no melhor de Deus. Deus pega o pior, e Paulo está falando isso aqui, porque ele era, gente, um caçador de cristãos. Ele era esse cara, que botava o povo para fora de casa, mulheres, crianças, e matava. Aí o cara se converte. O que você acha? O que você acha que vem na mente dele? E aí ele tem a certeza. E aí ele diz que ele é o principal, porque antes de se tornar cristão, ele fez tudo isso aí de ruim. E aí, lá em 1 Timóteo 1,16 ele diz assim: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Amém? Amigo, deixa eu te dizer, eu não sei qual é o seu pecado, mas vai para diante de Deus e confesse, e deixe, entrega nas mãos do Senhor. A maior dificuldade que a gente tem é se perdoar, irmão. Eita, é difícil. Eu ouvi de um pregador uma vez que ele fala que isso aí é síndrome de Deus, porque o ser humano tem, né? É o ser igual a Deus, a gente quer ser igual. E aí é a mesma coisa, porque Deus está dizendo que já te perdoou, que já jogou tudo isso aí, lá no fundo do poço, lá no abismo, e botou uma pedra em cima disso, mas você não consegue se perdoar. Você é o quê? Quer ser maior que Deus. Ei! Ele está dizendo a razão pelo qual Deus o salvou, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso, porque a misericórdia dele é profunda, e o perdão dele responderá à sua chamada. Oh, aleluia, gente, eu fico... 1 Timóteo 1,17 diz assim: e isso tudo, isso tudo, o seu amor é mais profundo do que o seu pecado, meu irmão. O amor de Deus é mais profundo do que o seu pecado, e Ele pode perdoar os seus pecados. Então, você pode dizer como Paulo: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluia, igreja. Amém. As profundas misericórdias de Deus fizeram Paulo adorar a Deus. As misericórdias do Senhor é que faz com que eu venha aqui na igreja e adore o Senhor, porque eu sou um pecador, eu sou o pior dos pecadores também, mas as misericórdias do Senhor me alcançou, e eu sei que alcançou você também. Então não deixe que o diabo bote dúvida na sua cabeça de que Deus não pode te perdoar, de que Ele não pode sarar as tuas feridas, de que Ele não pode. Ele pode sim, é mentira de Satanás, manda ele embora. Grandes profundezas de julgamento trazem consigo grandes profundezas de promessas. Grandes profundezas de julgamentos trazem consigo grandes profundezas de promessa. Lá em Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim, olha para mim aqui. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos ler junto? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pega essa promessa e guarda, mas guarda mesmo. Uma das razões pelas quais o desespero é tão difícil de se libertar é porque nós somos tão hesitantes
e tão relutantes em confiar em algo suficiente para esperar nele. Ou seja, a gente tem muita dificuldade de crer que Deus pode fazer, de que se eu colocar o meu fardo sobre Ele, eu serei aliviado. Eu tenho dificuldade em crer nas promessas de Deus. Espere em Deus, amado. Espere em Deus. Aí o ponto 4, pregar o Evangelho a si mesmo. E essa eu achei fantástica. Pregar o Evangelho a si mesmo, porque Davi fez isso. Davi pregou para ele mesmo. O Dr. Martin Lloyd diz assim, ó, nome aqui todo esquisito, mas deve ser isso, Martin Lloyd. O principal problema em todas essas questões de depressão espiritual é, em certo sentido, que nos permitimos falar conosco em vez de falar com nós mesmos. Como é que é isso aí? Ele está dizendo que, como Davi, você lembra da crise de Davi? Davi, ele estava falando com ele mesmo, mas ele estava falando com ele mesmo o quê? As promessas de Deus para a vida dele. E não o que a mente dele estava plantando no coração dele, e não a dúvida. Ele estava pregando para si mesmo, e não em vez de ficar falando consigo mesmo. É coisa de psicólogo, gente. Eu quis dizer para dizer que eu sou chique. Mas eu achei interessante, porque é isso mesmo. A pessoa mais influente na sua vida, sabe quem é? Você. A pessoa mais influente na sua vida é você. Quando você bota uma ideia na cabeça, eita negão, eu sou desse. Eu botei uma ideia na cabeça de que eu ia casar com a Vanessa, e eu passei 2 anos infernizando a vida dela, até ela casar comigo. Está ali minha sogra e meu sogro para... Acho que o sogro está no corte, né? A gente tem um poder de convencimento para nós mesmos, cara. Rapaz, que a gente começa a acreditar naquelas coisas. Por isso que a gente, em vez de falar com nós mesmos, a gente tem que pregar para nós mesmos. A gente tem que internalizar, não as minhas palavras, mas a palavra de Deus. Quando Davi está dizendo aqui que Deus é poderoso, de que Deus é o salvador da vida dele, ele está citando as promessas de Deus na vida dele. E é isso que a gente precisa fazer. Olha aqui, olha que coisa interessante. Quando eu estou em desespero por causa do meu pecado, o que eu tenho que saber? 2 Coríntios 5,17, não está aí não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas já passaram, todas ficaram velhas, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa. Quando você está com pecado na vida e você está com dúvida, olha, Deus está dizendo, você está lembrando daquelas coisas que você passou, porque eu sei que aqui no texto não está dizendo, mas aqui também, tinha também um senso de culpa muito grande, porque Davi já tinha aprontado todas, e é óbvio que isso veio também sobre o pensamento dele, sobre a cabeça dele. Está vendo o que você está passando? É porque você aprontou isso, fez aquilo, papapá. Mas em vez disso, a gente tem que citar as promessas de Deus para a nossa vida. Estou naquele lugar onde eu sinto que Deus se esqueceu de mim. Hebreus 13:5. Ele nunca me deixará ou me abandonará. O Senhor é o meu ajudador. De quem devo temer? Deus me esqueceu e não há esperança mais para mim. Romanos 8, meu irmão. O que me separará do amor de Deus? Olha, do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, né? Nem o Haddad, nem o Bolsonaro, nem ninguém vai me afastar do amor de Deus. Ninguém. Então, ei. Quando você estiver num momento muito ruim, não confie na sua cabeça. Confie na palavra de Deus. Confie de que Ele é poderoso. E de que no tempo certo, Ele vai fazer. Que no tempo certo, Ele vai te tirar dessa bad que você está aí. Que no tempo certo, você vai florescer. E vai dar muitos frutos. E frutos que permaneçam. E aí por último, estou encerrando.
Falta 5 minutos ainda, não precisa acessar o celular, porque você não vai conseguir ver nada ainda, tá bom? Porque é só às 19 horas, falta 5 minutos. Consiga alguém para andar com você. Ei, olha, você veio para essa igreja, você está aqui, entrou num pequeno grupo, o seu líder vai lá e te dá um puxão de orelha daqueles que você vai no chão, e você fica com mimimi, fica chorando. Ah, meu líder é muito bruto, meu líder é muito ignorante, para que aquilo? Para que falar daquele jeito comigo? Você quer ter um amiguinho? Ou você quer ter alguém que realmente olhe para você, cuide de você e fale para você no que você está errado, no que você precisa se consertar? Você quer ter um amiguinho para te enganar e ir para o inferno com ele de mãozinha dada? Ou você quer alguém que te ajude espiritualmente a vencer? Alguém que faça igual aqueles filmes que você está lá desesperado: o que eu vou fazer da minha vida? O que vai... Para, rapaz, homem! Ei, acorda, cara! O nosso Deus é poderoso, é maravilhoso, tem promessas de Deus para você. Ei! Agora o que a gente mais vê aqui, o líder de PG dá uma puxada de orelha no cara, o cara está todo errado. Está todo errado. Parece que rolou num chiqueiro, de tão errado que o bicho está. Aí o líder vai lá, chama a atenção dele, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Muda de PG. A gente precisa de pessoas que andem com a gente e que nos dê ânimo. Eu estava com um amigo essa semana, eu estava com um amigo essa semana, e o amigo estava triste, porque rolou uns trem errado lá, deu os negócios, e eu falei: rapaz, olha por esse outro lado, Deus queria que fosse assim, para que vocês fossem guardados, para que vocês estivessem seguros. Talvez essa coisa errada aconteceu aí, de vocês irem por outro rumo, porque Deus tem algo para vocês neste lugar. Então a gente tem que ter pessoas à nossa volta que nos dê palavra de incentivo, que nos dê palavra de ânimo e que puxe a nossa orelha quando a gente está errado. Provérbios é bem claro. Toma cuidado com aquele que fica só te puxando o saco. Ei, esse aí ele só quer teu mal. A primeira oportunidade que ele tiver, ele passa a rasteira em você. Prefira as pessoas que falem a verdade para você. Ei, tu é ruim, hein? Ou tu é enjoado. Ei, cara, baixa a tua bola. Ou ninguém aguenta você. Isso é legal, gente. Ah, não, pastor, eu não concordo não. Porque eu só gosto de ouvir as promessas de Deus. Tá, e quando o puxão de orelha vem? É por isso que tem gente que larga a igreja, larga Deus, larga tudo. Porque quando Deus vem e nele, ah, Deus não me ama, Deus não me quer, vou embora. Nós precisamos de pessoas que andem conosco, que nos encorajem. Eu te desafio a ser honesto com Deus. Eu te desafio a ouvir o que Ele tem para a sua vida. Pregue o Evangelho, não só para os outros, pregue para você mesmo. E siga com um amigo para te ajudar. Amém? Amado, depois se você quiser seguindo, ler o texto, Davi foi vencedor. Ele venceu a guerra, porque Deus estava com ele. Você vai sair disso, porque se Deus estiver com você, assim como Josué falou, se Deus for à frente, meu irmão, a gente vence qualquer coisa. Você vai vencer a depressão, você vai vencer essa angústia que está tentando te tomar, você vai vencer essa dificuldade que você está tendo com a sua família, você vai vencer com Deus. Agora, fora do ambiente de Deus, eu sinto muito, amado, porque você será tomado pelos enganos de Satanás no seu ouvido, você será tomado pela depressão, você será tomado pelo engano de que Deus não consegue resolver as suas dificuldades, de que Deus não vai fazer.